esse aqui é o Jornal de Casa, o jornal cujo apresentador hoje é o segundo mendigo mais gostoso do Brasil. E antes da gente começar, você, por amor de Jeová, se inscreve no nosso canal aí, larga o seu joinha com ternura aqui no nosso canal, se inscreve, pode comentar o quanto você quiser e o mais importante de tudo, espalhe esse jornalzinho para quem ainda não conhece, porque é assim que a gente aumenta o tamanho do nosso Camejoverso. E se você quiser se tornar um apoiador do nosso trabalho, é muito simples, basta você se inscrever no nosso Apoia-se, cujo link está aqui embaixo. Nossos apoiadores são esses mecenas maravilhosos, essas pessoas que financiam o nosso trabalho e nos dão dinheiro, cuja fonte eu não faço perguntas e não sei de onde vem. Tipo dos donos do Chelsea. A gente está quase batendo a nossa meta de financiamento para continuar ficando tranquilo aqui no nosso jornalzinho, então, por favor, tenta ajudar a gente se inscrevendo no nosso Apoia-se, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram. Você é maravilhoso e você fica nosso amigo. E estou gravando e daqui a pouco estou indo embora para Recife, porque tem show hoje no The Queen, o pub maravilhoso lá no Recife. Depois eu vou para Fortaleza e São José dos Campos. Tem sessão extra em Fortaleza agora no sábado, então corre, porque são poucos ingressos. Os links estão aqui na descrição do vídeo com todos os outros shows do mês. Então fica ligado e vamos começar, porque essa semana a gente começa com fofoca. Sim, senhor. Porque em Planaltina, Distrito Federal, um cara surpreendeu a sua esposa no carro com um homem em situação de rua, arrancou o homem do carro, agrediu o homem achando que esse cara estava violentando sua esposa. E não estava, olha. Era corno mesmo, olha. Ele não tem casa, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. O Pissirico já tinha avisado isso aí, hein, que morador de rua é perigoso pra cabeça. E eu não tenho carro, eu não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu lepo-lepo. Fique ligado aqui no Jornal de Casa para mais leituras dramáticas do axé brasileiro. O cara foi corno pro mendigo, mano, totalmente desorientado. O cara tá, mas como assim, meu amigo, você não mora na rua? Não, amigo, eu não moro na rua. Eu moro no coração da sua esposa. A polícia, a mulher disse que olhou o homem na rua e viu o rosto de Deus. Eu vejo The Weeknd, porque ela também fazia trabalhos de caridade, ajuda ao próximo, usando a Bíblia e a palavra de Deus, e é como a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. De acordo com os áudios da moça, quando ela falou pro mendigo entrar no carro, ele perguntou se ela tinha certeza, se ela queria mesmo, perguntou se podia dar um beijo nela antes, tá tudo bem, se ele podia fazer massagem no pé dela e ela tinha que deixar. Tá mais fácil achar um homem respeitador dormindo na rua do que no Café de la Musique. Meu próximo solo de stand-up vai se chamar Tentando Virar Mendigo. Afinal de contas, tá tudo bem com o nosso Brasilzão, isso não é mais o grande problema. Tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso. E quem diz isso não sou eu, é o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, realmente, vocês podem olhar com orgulho uns para os outros, nós todos juntos, porque a calamidade foi terrível, foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. E o Brasil é duro na queda, porque o Brasil caiu, levantou, está em pé, já sacudiu e está mais arrumado do que o pessoal lá fora. Nós estamos com o déficit zerado. Nós estamos prontos para outra briga. Se vier a Segunda Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo. Nós vamos expandir de novo, porque nós estamos com o déficit zerado. Se vier a Segunda Guerra Mundial, nós estamos prontos de novo. Olha aí. A empolgação desse homem, se imaginar lutando na Segunda Guerra Mundial, ao lado da Alemanha, é tão grande que ele até confundiu a data. A gente achando que o Brasil ia voltar para 1964, a gente voltou para 1939. Tá quase, o Brasil caiu, foi machucado, tá pobre, sem dinheiro, mas segue mandando ver, meu irmão. Paulo Guedes, a cara do Brasil é essa aqui, ó. E ó, nem fala alto que tem Segunda Guerra aí rolando, senão a mamãe falei já vai de pau durão comprar passagem pra Alemanha no 2-3 milhas. 1-2 milhas. Inclusive, falando nisso, que bom que eu lembrei agora desse assunto, semana passada eu publiquei esse jornal aqui, falando do MBL e do caso do Mamãe Falei. Sabe o que aconteceu? Foram falar de mim lá no grupo do MBL, pedindo para eles responderem com, abre aspas, uma metralhadora de argumentos. E o fato de eu estar falando isso aqui agora, com esse print em mãos, sabe o que significa?
Que só tem traíra nessa porra, meu. Caralho, é só filha da puta, bicho. Caguetaram mamãe falei, aí caguetaram eu pros caras e os caras pra mim. Então, não. Ô, MBL, se liga aí na trairagem perto de vocês aí, viu, galera? Porque, porra, desse jeito vocês ainda vão perder um candidato a governador desse jeito aí, viu? Porque hoje em dia não dá pra dar mole. Hoje em dia, se cada celular é uma arma, o Brasil é uma potência nuclear. Pelo menos segundo Paulo Guedes. Então, vocês perceberem o seguinte, a pandemia nos jogou aceleradamente para um futuro que nós já estamos vivendo. Nosso presidente já era um presidente digital. Já somos o quarto maior mercado digital do mundo. A penetração tem mais iPhones no Brasil do que população. Os brasileiros têm 1, 2 iPhones às vezes. Paulinho estava animado aí essa semana, viu? Paulinho estava trabalhando. É porque tem um monte de iPhone pro brasileiro. É o brasileiro aqui, ó. Mas eu concordo, porque o nosso presidente já era um presidente digital. É o famoso cavalo de Troia. Aquele vírus que infectava todo mundo que acreditava no que ele estava prometendo. Lembra do pessoal reclamando da gasolina 2,70? Cadê, hein? Será que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, será? O pessoal foi pra rua reclamar do preço, botavam criança segurando esse tipo de cartaz aqui. Olha só. Criança reclamando que queria ir pra Disney, reclamando à toa. Que estava em cima de um pateta o tempo inteiro e não deu valor. E essa semana o Brasil passou pelo chamado mega aumento dos combustíveis, com o petróleo disparando no mundo e a Petrobras deixando de seguir a maravilhosa lógica do mercado, né? E aí a mão invisível, mais uma vez, pôde tocar a gente em lugares que a gente não gosta muito de comentar. Com a gasolina aumentando 25%. Né? Outra cagada é o agronegócio, que agora está sem fertilizante, porque a maioria deles é importado da Rússia, eles estão em guerra. A Petrobras até tinha uma fábrica nacional de fertilizantes, mas a gente vendeu, infelizmente. Sabe para quem? Para os russos. E tudo isso e muito mais tem a ver com a censura ao filme do Danilo Gentili essa semana. Eu sei, você deve estar confuso agora nesse momento, mas eu te explico. A polêmica da semana foi a viralização de uma das cenas em que o personagem do Fábio Porchat, nesse filme, né, faz lá, ele é um pedófilo na cena e é como se o filme fizesse apologia à pedofilia. Não é verdade. Tá? O personagem do Porchat é o vilão do filme e a cena é justamente uma crítica a como pedófilos estão camuflados na sociedade e como eles são totalmente nojentos quando eles têm a chance de ser assim de maneira privada. E se você foi engatilhado e engrossou a revolta com esse assunto, sinto te dizer, mas você foi feito de otário, meu amigo. Não se sinta mal, porque essa foi muito boa. Essa aqui foi muito boa. Inclusive, parabéns aí, Gabinete do Ódio. Parabéns aí, Gabinete. Foi muito boa essa aqui, ó. Desde o Golden Shower, vocês não mandavam uma fake news boa dessa, hein? Porra! Eu admirei. Pegou um comediante visto de direita, militante do Moro, um de esquerda, apoiador do Ciro, pedofilia no meio. Porra, hat-trick, meu irmão. Parabéns. Direita, esquerda e pedofilia junto. Porra, juntou os três, chega fez delicious. Parabéns. Esse aí vocês têm que... Ele tira o chapéu para o Gabinete do Ódio. Mas assim, eu nunca, jamais nessa vida, vou perdoar vocês por isso. Tá? Por terem me feito assistir esse filme. Nem o Murilo tinha me obrigado a fazer isso em todos esses anos. Tá? Mas antes, algumas considerações, certo? A cena é de mau gosto? Pode-se dizer que sim. Traz gatilho para vítimas de abuso? Pode-se dizer que sim. Tinha que ser proibida por causa disso? Não. Né? Mas porque mau gosto, a única coisa que é motivo de mau gosto é dar match nessa belezinha aqui. Já aconteceu? Tem gente com muito mau gosto por aí. É crime? Amar uma coisa horrorosa dessa? Não. Pro cinema, mais ainda, mau gosto não é motivo de nada. Agora, por que isso virou uma questão? 2 motivos. O primeiro foi ocupar espaço dos jornais que estava sendo dado para o aumento dos combustíveis e a todos os aumentos que vieram por tabela do encarecimento da logística dos transportes. A tradicional cortina de fumaça marota, aquela cortina moleque, cortina arte, né? Porque dessa vez ela furou a bolha bolsonarista e tomou o debate público. Afinal de contas, pegou o Danilo, que é uma figura odiada pela esquerda, o Porchat, que é odiado pela direita, e pedofilia, que é odiado por todo mundo. E foi ataque coordenado, viu? Foi assim, ensaiado, as mesmas figuras começaram a disseminar o mesmo ataque no mesmo horário, a robozada toda engajando. Foi o clássico ataque de fake news bolsonarista. Grande parte da sociedade caiu como patinhos
nesta velha mania de usar a comédia como bode expiatório de suas chagas. Porque na maioria das vezes, quando você odeia uma piada, você não odeia a piada, você odeia você mesmo. Maioria das vezes, também não são todas também. Às vezes a piada é uma merda mesmo, acontece. Mas teve um segundo motivo para isso ter acontecido dessa forma, e esse, o outro motivo, é um pouco mais profundo e assustador. Tá? É a estratégia eleitoral do Bolsonaro nesse momento. Dia 2 de setembro de 2020, eu lancei esse Jornal de Casa aqui, onde eu apostei numa reeleição do Bolsonaro, mesmo com a mortandade da pandemia e a presença do Lula. 1 ano e meio depois, eu ainda não gravei outro mudando de opinião. Eu só vou fazer isso quando eu sentir que a candidatura do cara está morta de verdade. Até agora está mais viva do que nunca. E uma das coisas que eu falei lá atrás que daria força para a candidatura do Bolsonaro aconteceu essa semana, pouco antes desse ataque ao Danilo e ao Porchat. Estou falando do pacto entre o governo e as lideranças evangélicas fundamentalistas. Agora, no dia 8 de março, aconteceu esse encontro aqui entre o presidente e os seus apoiadores do governo e as maiorias das lideranças evangélicas fundamentalistas do Brasil. Tá? Estavam presentes Comunidade das Nações no Brasil, Sara Nossa Terra, Igreja Apostólica Fonte da Vida, além de Estevão Hernandes da Renascer, Silas Malafaia da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e Samuel Câmara da Assembleia de Deus em Belém. Inclusive, eu fico muito feliz de saber que as duas Assembleias de Deus voltaram a ser amigas depois desse racha. Que bom! Afinal de contas, o que mais pode unir de novo aquilo que Deus separou? Só o protofascismo. E nesse encontro o Bolsonaro foi clássico Bolsonaro. Falou que as Forças Armadas são a última fronteira antes do socialismo, sendo golpista, portanto, deixou no ar que se for reeleito vai ter mais 2 vagas no STF para os evangélicos, mentiu dizendo que ele que criou o auxílio emergencial, disse que o Programa Nacional de Direitos Humanos tentava destruir a heteronormatividade e a família, disse que o Congresso tentava relativizar a pedofilia. Essa foi a cereja do bolo. Mas, por exemplo, tentava ali de novo relativizar a questão da pedofilia, ao tentar se passar de 14 para 12 anos, a idade do estupro de vulnerável. E isso já seria absurdo o suficiente, só por isso que eu falei, mas nada se compara ao final da fala do Bolsonaro, onde ele simplesmente entrega o governo na mão dos pastores e diz que vai dirigir o país para o rumo que eles escolherem. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejarem. No dia seguinte, o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, disse que não permitirá que as escolas ensinem coisas erradas para as crianças, como, abre aspas, se nasceu homem, pode ser mulher. Reverberando a fala do Bolsonaro. Dias depois, o líder da bancada da Bíblia, o pastor Sóstenes Cavalcante, declara que o Bolsonaro é o presidente mais próximo dos evangélicos na história e dá uma enquadrada na liderança que ousar apoiar outro presidente que não seja o Biruliro. Mas quando você olha o conjunto de valores, o que pensa o presidente, o que defende, o quanto próximo ele está do segmento evangélico, eu estou para dizer que nós não tivemos, desde a redemocratização, nenhum presidente tão próximo dos evangélicos e nem sei dizer se talvez um evangélico conseguisse penetrar na membresia como o Bolsonaro penetra. Porque nós, evangélicos, temos uma tendência muito hierárquica. A gente respeita muito as lideranças políticas ou eclesiásticas. Já Bolsonaro conseguiu transpassar isso. Hoje, qualquer líder evangélico ou líder político que quiser sair ou declarar por uma outra candidatura dentro do segmento, vai ter problema com, se é político, com os eleitores evangélicos. E se for líder, com a membresia da sua igreja. Essa é a realidade que está acontecendo em alguns lugares. Porque isso são méritos do presidente Bolsonaro. Esteve presente, conseguiu se comunicar. No dia seguinte a essa entrevista, começaram os ataques ao filme, ao Danilo e ao Porchat, novamente usando a pauta da pedofilia e tendo em mente a lógica de campanha. E você, com esse pensamento, você entende o movimento do Ministério da Justiça em censurar um filme com 5 anos de atraso. Eles sabiam desde o início que essa decisão era inconstitucional, mas não era sobre isso. Não era sobre, de fato, proibir o filme, proteger as crianças, nem tão pouco importa que agora o filme hypou de novo e está lá entre os mais vistos da Netflix. Ninguém liga. O que importa é que agora essa notícia aqui em cima já está em todos os grupos de Telegram e WhatsApp de todas as células, de todas as congregações das maiores igrejas evangélicas do país. E mais, tá junto com essa outra notícia aqui dizendo que a Globo se recusou a tirar do ar o filme que incentiva a pedofilia. Já era, meu, golaço dos caras, não tem o que falar. Essa foi foda. Sabe? E essa semana eles devem ter aberto um vinho para comemorar, porque olha, nada melhor que o sangue de Cristo para comemorar uma vitória dessa.
Infelizmente, alguns pastores tinham esquecido que tinham elogiado o filme quando Danilo ainda apoiava a eleição do Bolsonaro. O Marco Feliciano postou essa foto aqui cumprimentando o filme, dando gostosas gargalhadas, e via o Porchat em cena, e dava risada. Aí o bicho pegou, veio o comando para criticar, a galera resgatou o tweet antigo e ele postou essa daqui, ó. Informo que eu deletei o tweet antigo, viu? Não lembro da cena. Acho que saí para atender o celular na hora. Varão. O diabo é o pai da mentira, vaso. Vigia a terra. Olha. A campanha do Bolsonaro, apesar de ter uma leve queda, está em franco crescimento. Saiu uma pesquisa agora, dia 16, ontem, mostrando o Bolsonaro 10 pontos atrás do Lula. No início do ano, essa vantagem era de 14 pontos. A projeção do governo é que em junho ele consiga empatar ou passar o Lula. PPO. E esse ataque completamente ilegal e absurdo ao filme do Danilo e ao Porchat, para mim, já deu a tônica do que vai ser a campanha do Bolsonaro esse ano. Ilegalidade, mentira, baixaria, falcatrua e desinformação. Tudo que uma boa igreja tem que ter. E esse foi o Jornal de Casa, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí seu joinha. Se você quiser e puder, apoia a gente no nosso Apoia-se para que a gente consiga manter esse trabalho bem feito. Continue ligado também no canal do Em Pé na Rede, que tem vídeo 2 vezes por semana. E até aqui no nosso próximo Jornal de Casa. Então fiquem seguros e tchau. Partiu Recife.